meus irmãos, a graça e a paz, que bom, estamos aqui porque nós acreditamos que o mundo espiritual se conecta com o mundo físico e quando os dois se fundem, o sobrenatural acontece. Pois é, estamos aqui mais uma vez, né, pastora? Amém. Para falar das grandezas do reino de Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos que nos assistem nesta hora. Exatamente, estamos aqui para falar de um Deus todo-poderoso que não mudou. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. Assim o será. Continua fazendo milagres na vida daqueles que creem na sua santa palavra e naqueles que verdadeiramente se entregam a esse milagre, a esse poder, às obras extraordinárias que Jesus faz. É isso aí. Gente, nós temos um desejo no nosso coração, que a nossa nação ela possa voltar ao que foi no passado. Houve um tempo que a igreja viveu grandes milagres, coisas sobrenaturais nessa terra. Mas tudo aquilo que eu quero que a igreja viva, eu tenho que falar constantemente. Tudo aquilo que eu quero que a igreja esqueça, é só eu parar de falar. Tudo aquilo que nós, como pregadores, como pastores, como ministros, tudo aquilo que nós falamos constantemente nos nossos púlpitos, essas coisas que a igreja irá vivenciar. Aquilo que eu paro de falar, a igreja deixa de viver. Então, muitas das vezes não se fala dos sinais, dos prodígios, dos milagres que Deus faz. Cada culto que eu prego, eu chamo pessoas à frente e digo, tem doença? Vem, nós vamos orar e Jesus vai curar. É claro que nem todo mundo Jesus cura. Nós não podemos nos esquecer que o Paulo, que curou o pai de Públio na ilha de Malta, deixou Trófimo, o seu cooperador, enfermo em Mileto. Timóteo com uma recomendação, que bebesse água com um pouco de vinho, por causa das suas constantes úlceras que ele tinha. Então, Paulo tinha esse dom para curar, mas nem todos foram curados. Agora, o fato de nem todos ser curados não significa que eu não possa orar por todos. E nessa miscelânea de gente que está ali na hora com tudo que é tipo de doença, Deus pode curar. É isso que eu tenho visto por onde eu tenho passado. Deus, Ele faz essas coisas sobrenaturais. Ele tem esse poder. E é o que você falou, pastor. Nós precisamos pregar esse evangelho. Precisamos lembrar dos princípios que Jesus nos ordenou. Evangelho é poder de Deus. É poder de Deus. E o que a gente realmente está vendo, né, nos púlpitos ultimamente, é esse culto que fala-se de tudo, coloca-se todos os assuntos, mas essa essência do princípio, ela está sendo banida, ela está sendo esquecida. Desse Cristo que ressuscita, desse Cristo que faz milagre, que transforma a vida. Um dia desse eu estive num culto, pastor, e eu estava ali pregando, falando da palavra, de repente o Senhor falou assim, tá vendo aquela senhora? Coloca a mão no pé dela. Imagina, olha que coisa maluca. Eu parei, peraí um pouquinho, gente e tal, e fui lá e pus a mão no pé dela. E o Senhor falou, ordena a cura. Ordena a cura. E essa mulher, quando eu pus assim, ordenei a cura, falei desse jeito, ela saiu pulando no meio da igreja. Ao final desse culto, essa mulher veio em lágrimas dizer, pastor, que faziam 2 anos que ela não colocava o pé no chão. Olha que coisa linda, que manifestação real do Espírito Santo de Deus, da presença. E ela falou, faz 2 anos que eu torci o pé, eu não andava mais. Ali tinha uma moletinha do lado, eu nem vi a moleta. E essa mulher saiu pulando no meio da igreja. É esse evangelho que nós queremos resgatar. É isso que nós precisamos fazer no nosso culto racional. É a gente lembrar que Jesus, ele quer operar. No meio do culto, ele quer operar. E a gente precisa dar vazão a isso. Experiências, você tem que estar conectado com a voz de Deus, que Deus manda fazer. Eu me lembro que isso foi em 2007. 2007, se não me falha a memória, uma pessoa me ligou e falou, pastor, eu queria que você viesse na minha casa, porque daqui nós vamos ir para a Bahia. Ia dar 1.000 quilômetros até Salvador. Falou que meu pai está muito doente. Eu gostaria que o senhor fosse para orar pelo meu pai. Amém. Para Jesus curá-lo. Esse rapaz, no caso, era um advogado. Eu tinha que me deslocar de Espírito Santo para Nanuque. Eu fui de ônibus até Nanuque. Em Nanuque, eu ia na casa desse advogado, nós íamos entrar num carro e nós íamos para Salvador.
Então, ao todo, daria 1.000 e poucos quilômetros de viagem. Tudo que o pai dele estava doente. Olha isso. Quando eu cheguei na Nanuque, nós saímos de Nanuque de manhã cedinho. Pegamos uma estrada e a BR e fomos para Salvador. A família dele não quis falar nada. Mas na verdade, quando nós estávamos indo para lá, a família dele já tinha o caso do óbito, o pai já tinha morrido. Só não falou com o filho, com medo do filho fazer besteira na estrada, desesperado, o filho muito apegado ao pai. Então, para preservar o filho estava indo achando que o pai estava doente. Olha isso. Na verdade, o pai já estava morto. E aí, nós fomos para lá. Quando nós chegamos lá, já tinha aquele monte de gente na frente da casa. Aquele monte de pessoas na frente da casa já. Chegamos lá, o caixão já estava na sala, onde estava sendo velado. E eu não entendi nada, porque eu fui para orar pelo senhor que estava enfermo, né? Porque ele estava enfermo. E eu falei, meu Deus, e agora? E era uma situação complicada. Primeiro, a casa era de uma família totalmente católica. Primeira coisa, a casa é uma família totalmente católica. E ali na Bahia, esse católico naquela região é católico mesmo, não era o católico teórico, é o católico praticante. De evangélico, não tem essa liberdade para entrar na casa deles. E eu entrei porque esse advogado que me levou, ele era convertido à fé cristã protestante, embora toda a família dele não, ele me levou. E aí eu entrei, ele já entrou desesperado, em lágrimas, chorando quando ele viu a cena e eu não sabia o que fazer. Dali, eu fiquei por ali, acompanhando o que estava acontecendo. Dali nós saímos para ir para um cemitério chamado Cemitério Campo Santo, em Salvador. E ali dentro desse cemitério tinha uma capela dentro do cemitério. E nós chegamos lá, o caixão foi colocado dentro da capela. E aí foi incrível que a freira, uma irmã de caridade, ela inicia fazendo uma oração, um Ave Maria, alguma coisa assim, um Pai Nosso. Sei que ela iniciou com uma oração. Ela leu um texto bíblico, na casa de meu pai, eu lembro como se fosse hoje, ela leu o texto de, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vos teria dito, vou-vos preparar lugar. João capítulo 14, verso 1. Quando ela acabou de ler isso, ela falou algo, eu não sei se ela falou aquilo da boca para fora, falou por falar, mas ela disse assim, gente, nós vamos fazer uma oração, uma reza aqui, né? Ela falou assim, eu creio que Deus pode ressuscitá-lo. Aleluia. Ela falou. Mas eu não sei se ela falou por falar, mas ela dizia, realmente ela fez uma reza. E aí no final ela falou, gente, acho que Deus não quis ressuscitar e tal. E, tipo, deu uma desculpa. O que era uma desculpa? Para mim era natural aquilo que ela estava falando e no lugar dela eu também não iria diferente. Enfim. Mas dentro daquele cemitério ali, dentro daquela capela, daquela igreja católica, dentro do cemitério, o advogado que me levou, que era o filho, ele falou, ô pastor, o senhor gostaria de fazer uma oração? Aí eu na hora, eu falei, olha, nós evangélicos, nós não oramos por mortos. Falei, porque nós já entendemos que na vida a pessoa decide para onde vai. É em vida que a pessoa escolhe para onde vai ir. Depois de morto não tem como mais. Nós não cremos, não vemos respaldo bíblico para a doutrina do purgatório e etc. Uma reza ou uma vela que se acende para iluminar o caminho da pessoa que está ali no estado intermediário entre céu e inferno do purgatório. Nós não cremos nisso. Não vemos respaldo bíblico para isso. Então, eu falei, olha, orar eu não oro, mas eu posso trazer uma palavra? Aí ele falou, pode. Como ele era o filho, então, embora eu estava dentro de uma igreja católica e tudo, eles vão fazer o quê? Vão deixar eu levar a palavra. Claro que com respeito à fé das pessoas que estavam ali, mas eu abri dois textos. Romanos 8:1 e Hebreus 9:27. O texto está escrito em Romanos 8:1. Hebreus 9:27 ali primeiro. Ao homem é dado morrer uma só vez. Segue depois disso o julgamento. E Romanos 8:1. Mas nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E eu preguei sobre isso aqui. Falei, morreu sem Deus, segue o juízo, não tem reencarnação. Agora, se está em Cristo Jesus, não existe julgamento. E eu comecei a pregar. Gente, foi uma palavra tão contundente, tanta unção, uma palavra com tanta autoridade,
chegou uma hora com uma das irmãs de caridade, ela falou, irmão, nós não podemos crer nessas falsas palavras, nessas falsas profecias, nesses falsos profetas. E olha que eu não ataquei a religião. Sim. Mas ela falou, não podemos crer nessas coisas, e nós temos que fazer a missa do 7º dia, e não sei o que começou a falar. Mas ajuntou o rapaz que era um advogado, os 2 irmãos, mais umas irmãs que estavam presentes, e entrou na frente da irmã de caridade e simplesmente lacraram o caixão. Colocaram o negócio do caixão de novo, fecharam o caixão de novo, não quiseram nem continuar ali. Já pegaram o caixão para se tirar de dentro da igreja, para levar para o túmulo e tal, para sepultar. Não quiseram nem mais permitir mais nada, fazer nenhum tipo de cerimônia, de reza, mais nada. Resultado, aí essa irmã de caridade me chamou em particular e falou, meu filho, não, você não pode fazer uma coisa dessa, porque nós somos chamados de católicos pela primeira vez em Antioquia e tal. Eu falei, não, minha irmã, a senhora está enganada. Em Antioquia nós somos chamados pela primeira vez de cristãos, não de católicos, de cristãos. Embora a discrepância entre católico e católico romano é outra coisa, não vou entrar no mérito da questão. Mas enfim, quando acabou de sepultar, veio algumas pessoas que ouviram o sermão. E as pessoas que ouviram o sermão disseram, Deus falou comigo na palavra. E eu quero entregar a minha vida para Jesus. Glória. Naquele dia foi um grande milagre. Eu experimentei nessa viagem à Bahia 3 grandes milagres. O primeiro foi de salvação. Deus salvou ali dentro do cemitério. 3 pessoas. Não 3 não. Foi 3 milagres, porque foram outros que aconteceram. Sim. Mas de salvação foi o primeiro milagre. Sim. Várias pessoas se converteram e reconheceram Jesus como Salvador. Glória após uma pregação desafiadora dentro daquele lugar. Que coisa linda, né? Você vê, um desce à tumba fria, enquanto outros se levantam para uma vida eterna, né? Porque aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. E não há maior milagre que esse, né, pastor? Verdade. Coisa linda, coisa linda. E assim, em falar de milagres, né, são tantas experiências, né, nessa trajetória, nessa caminhada com Jesus. E aqui eu quero trazer um relato, pastor, porque às vezes tem pessoas que falam assim, né, tem certos cristãos que falam assim, eu não oro por animais, tem umas coisas assim, né, umas crendices. E a gente tem um comércio do lado de um pet shopping, e veio uma moça desesperada, chorando, uma gaiolinha de um gatinho, e eu encontrei, por acaso, estava muito desesperada, chorando, gritando ali. Eu falei, o que está acontecendo? Ela, acabei de sair aqui desse pet shop, ele falou que era para mim levar esse gatinho, que ele vai morrer em casa, mas a gente ama tanto, é como se fosse um filho, né? Eu olhei assim para o céu e falei, Senhor, né? A tua palavra diz que o Senhor vai realizar o desejo do nosso coração. Essa mulher está tão aflita que eu, sinceramente, Deus, eu não gostaria que esse gatinho morresse, né? Você orou? Eu falei, eu vou orar por esse gato. E eu comecei a orar pelo gatinho, pastor. Você acredita? Na hora que eu comecei a orar, eu coloquei a mão assim, pus as mãos sobre o gatinho. Ele tinha um tumor no rosto. Aquele tumor abriu, vazou. E o médico falou, deixa aí que vai morrer em casa. Abriu, vazou, aquilo parece que cicatrizou naquela hora ali. E o gatinho olhou para a dona e começou a interagir. E esse gato saiu curado. A gente trouxe para o templo, a gente fez essa oração. Então, assim, são milagres que a gente não explica. Quem vai explicar? E você não vê na Bíblia algum profeta orando por um animal morto ou doente, mas você não vê a Bíblia proibindo alguém de fazer isso. Tudo é isso que ela falou, tudo é de acordo com a fé. Ela creu que aquele bichinho que estava sofrendo poderia passar por um milagre por meio de uma oração. E quem somos nós para dizer que Deus não faz? Quem somos nós para dizer que Deus não faz? Por que Deus não faria? Se Deus pode te abençoar, prover dinheiro, um recurso, abrir uma porta de emprego, por que não poderia curar um animal e fazer o bichinho começar a miar, voltar a miar, interagir ali com o dono, né? Então, eu creio nessas coisas também. Eu creio nessas coisas. E são várias situações. O outro dia a gente esteve orando para uma pessoa que, olha que coisa forte. Quando a gente encontrou essa moça, ela estava desesperada, chorando, com um cachorrinho embaixo do braço e dizendo que aquela cachorrinha não estava bem, que ela também não estava bem, estava depressiva. Eu falei, mas o que está acontecendo? E aí eu falei, eu vou orar, vamos orar para ver o que Deus vai falar
né, que eu tenho esse hábito de orar para ouvir a voz de Deus, eu sou muito sensível à voz do Espírito Santo. E quando eu comecei a orar, existe essa situação também, né, pastor, que a gente precisa estar atento. O Senhor disse assim: olha, filha, eu enviei 2 anjos para estar com essa mulher. Ela estava com a vida toda atrapalhada. E quando eu cheguei, ela trocou, sendo ela conhecedora da palavra, ela trocou a adoração pela idolatria a esse animal. Você acredita que Deus falou isso? Ela trocou, ela não vai à igreja porque ela está preocupada quem vai cuidar do cachorro, ela está preocupada se o cachorro vai se sentir sozinho, quer dizer, ela misturou tudo ali. E ali ela estava com as bênçãos dela retida, tem esses detalhes também. Então ali naquela hora a gente fez uma oração, a gente deixou aquilo claro que era o que o Senhor queria, para colocar cada um no seu lugar, né? Porque estava demais aquela situação com aquele animal, e ela entendeu essa palavra que o Senhor falou através da minha vida. Coloque o animal no lugar devido dele, tira ele daquela situação que ela não conseguia ir para a igreja, ela não conseguia visitar a mãe porque ela não tinha como deixar o cachorro, ela não conseguia se sair, então aquilo tornou-se uma idolatria, e o Senhor também não se agrada dessas coisas. Mas ali a gente orou, aquela mulher foi alcançada por um grande milagre, colocou o cachorrinho no seu lugar devido, e Deus transformou a vida dessa mulher, e o Senhor falou claramente ao meu coração: ela trocou o lugar, ela trocou a adoração, ela passou a adorar aquele cachorro, tudo era em prol daquele cachorro. Era uma coisa assim, uma cena absurda. E Deus assim, ela entendeu a palavra, se libertou daquilo, e Deus fez uma grande e poderosa obra, pastor. Ela estava sem local para morar, Deus naquele mesmo dia providenciou um apartamento para ela morar. Ela estava sem emprego, e o Senhor trouxe um emprego naquele dia para ela. Foi algo assim arrebatador. E o Senhor falou: mandei 2 anjos para abençoar, mas eu não vi adoração. Eu vi alguém trazendo mais honra a um animal do que a mim. O Senhor falou dessa maneira. É uma coisa muito séria. A Bíblia, né, ela fala sobre esse ato de priorizar Deus, priorizar o reino de Deus. Sim. O segredo, isso aqui é um código para quem deseja ter uma vida extraordinária. Quer ter uma vida de alta performance, quer ter uma vida abençoada, quer ter uma vida incrível, prioriza sempre o reino de Deus. Coloca as coisas de Deus em primeiro lugar. E uma coisa, pastora, essa minha ida à Bahia, nessa mesma situação, nessa mesma ocasião, nesse lugar que eu fiquei lá, em Salvador, um lugar chamado Boca do Rio, Boca do Mato, Boca do Rio. Eu me lembro que eu estava do lado de um terreiro muito grande, né, da religião afro lá, né? A gente respeita a religião de cada um, do candomblé. Sim. E aí, o governador mandou construir uma praça de frente onde fica esse terreiro do candomblé. Gente famosa vai nesse terreiro fazer o trabalho dele lá, né? E aí tinha uma escadaria que sobe, uma escada que vai subindo assim, tipo como se fosse um beco. Sim. Do lado desse centro. Aí ele está de frente na rua, mas tem um beco do lado. Nesse beco é uma escadaria que sobe. Eu estava sentado ali e lendo a minha Bíblia. Isso na escadaria no beco, sentado lendo a minha Bíblia. Isso veio uma pessoa subindo. Quando vi essa pessoa subindo, Deus me deu uma revelação. Deus me deu uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento sobre a história daquela pessoa. E ali naquele lugar, onde Deus me deu uma palavra de conhecimento sobre a história daquela pessoa, eu entreguei essa palavra de revelação para essa pessoa, falando de algo que era detalhado só da vida dele, que só ela conhecia. E naquele dia, aquela pessoa que estava subindo, ela estava subindo para ir pro terreiro. Mas ali no meio do caminho, ela entregou a vida dela para Jesus. Reconheceu Jesus como Senhor, reconheceu Jesus como Salvador da vida dela, ao invés de ir para o terreiro. E ali o Senhor Jesus salvou. Gente, e é isso que Deus faz. Ou seja, esse foi o segundo milagre. O primeiro milagre nessa viagem mesmo foi das almas ter se convertido. Sim. Lá no cemitério. O segundo milagre foi esse daqui. Na escadaria do lado do terreiro. Sim. Que esse rapaz estava subindo. Rapaz, não, esse já mais para um senhor, já para um homem mais de idade. Eu entreguei uma revelação para ele e ele se converteu. E em nenhum momento eu nem sabia que ele ia nesse terreiro, nem tinha noção. Mas dei uma palavra para ele e Deus o salvou. E o terceiro milagre foi que eu fui numa igreja
Eu entrei em contato com uma igreja durante o dia, falei, não estou fazendo nada por aqui, à noite, se quiser que eu prego e tal. Expliquei a situação. Aí um irmão me levou para a igreja, ele falou, minha igreja hoje à noite tem culto. Se quiser ir lá, eu vou falar com o pastor para o senhor pregar. Aí foi falar com o pastor, uma igreja pequena, não muito grande. E aí eu fui lá durante a noite para pregar nessa igreja. E aí quando o pastor me viu, na época eu era muito novo, né? Eu era mais novinho, magrelinho. Parecia uma interrogação. Magrelinho mesmo. E feio, gente. Pensa no magrelo e feio, era eu. Magrelo e feio. E aí o pastor olhou para mim, magrelo, feio. O pastor não deu muito crédito, né? Ele falou, meu Deus. Aí antes de eu pregar, o pastor praticamente deu uma palavra para a igreja, mais ou menos uns 30 minutos. Aí me passou o microfone para mim dar uma palavra, me pregar e tal. Mas acho que, tipo assim, ele fez aquilo, deu aquela palavra, tipo assim, não vai sair nada desse daí. Vai ser tudo rapidinho. Não vai sair nada desse daí. Ó, um magrelo desse aí. Gente, quando eu peguei o microfone. Deus deu graça. Na hora que eu segurei, na hora que eu peguei o microfone, que eu abri a boca para falar, uma mulher gritou lá atrás, estourou. Falei, meu Deus, estourou o quê? Aí a mulher, eu entendi, estava acontecendo alguma coisa. Aí a mulher falou, não, eu tinha um caroço debaixo entre as axilas e perto dos seios do tamanho de um limão. Então, quando você começou a falar, falou, estourou esse caroço. Glórias a Deus. E Deus curou ela naquela noite. Então foram 3 milagres nessa viagem aí, tremendo dentro da Bahia para a glória de Deus. Glória a Deus, tudo para a glória. Esse é o nosso Deus que faz essas obras poderosíssimas. Amém. É isso aí. Amém. É isso aí. Esse é o nosso Deus que faz milagres, que opera maravilhas. Você precisa continuar crendo que o Deus Todo-Poderoso é capaz de operar o sobrenatural e mudar a história de qualquer um. Permaneça conosco. Lembre-se, curte e compartilhe esse vídeo, porque Deus tem coisas grandes para nós.